sobre a questão do convite. Eu já falei isso publicamente diversas vezes. Eu fui convidado, tá? Um pouco antes do segundo turno. Convidado não, fui sondado pelo ministro Paulo Guedes, tá? Falei isso publicamente. Se eu me disporia a conversar sobre um possível convite para ser ministro da Justiça ou de Segurança Pública do governo Bolsonaro. Eu não conhecia o presidente Jair Bolsonaro. Existe um encontro entre nós, casual, que ocorreu no aeroporto, salvo engano, no ano 2016, também não tenho essa memória, mas na época foi amplamente noticiado, em que eu encontrei ele rapidamente e o cumprimentei. Tá? Vim a encontrá-lo novamente, tá? No dia 1º de novembro de 2018, quando ele formalizou o convite para ser ministro de Justiça e de Segurança Pública. Eu já falei publicamente sobre isso mais de uma vez. Depois do segundo turno, uma semana antes das eleições, eu fui sondado pelo ministro Paulo Guedes sobre essa possibilidade. O convite veio após as eleições. E depois das eleições eu aceitei. Não existe nada além disso, e eu já falei isso publicamente ano passado, reiteradamente. Eu falei isso ano passado, isso é reciclagem de notícia velha. O tempo passou, e aí veio o dia do segundo turno, domingo, na casa do Jair. A gente chegou lá à tarde, tipo 5, 5h30 da tarde, ainda estava claro. O Paulo Guedes estava na sala, me puxa, me chama, e fala assim: Bebiano, eu quero conversar com você um negócio aqui importante. E foi a primeira vez que o Paulo Guedes mencionou que estava conversando com o Sérgio Moro. Ele me contou que já tinha tido 5 ou 6 conversas com o Sérgio Moro e que o Sérgio Moro estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar esse desafio como ministro da Justiça. Então, veja, em nenhum país sério do mundo um juiz condena um político e no dia seguinte vai ser ministro do político que foi beneficiado pela ausência do outro político que ele condenou do processo eleitoral. Isto é uma vergonha que só numa república de 5ª categoria, que o Brasil nunca foi, se justifica ou se explica. Isso é insanável. Então veja a tragédia que é um juiz não se comportar. Aí o camarada recebeu uma promessa de um cargo no Supremo Tribunal Federal antes da eleição. Meu irmão, o suborno está definido e o peculato estão definidos no código. Qual é a diferença entre um cargo de ministro do Supremo e um saco de dinheiro, como recompensa por uma conduta ilícita? É uma pergunta simples. Então, Ciro Gomes, você aceita um cargo de ministro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, vitalício, e não sei o que e tal, para dar uma opinião aí contra o governador do estado e tal? Imagina se eu aceito, o que eu sou? Um corrupto.